Por falar em recuperação judicial, nós temos agora uma das maiores do Brasil, a terceira maior na história, que é a Americanas. Primeiro, Odebrecht, segundo, a Oi, terceiro lugar, a Americanas, né? E que está gerando uma polêmica enorme. Então, eu queria um pouco da sua visão, doutor Tomás, em relação a essa recuperação judicial, porque ela acaba trazendo alguns impactos e algumas consequências. Inclusive, há quem diga que existe uma possível cascata de pedidos de recuperação judicial por parte dos fornecedores, que parte desses fornecedores atua ou exclusivamente ou de forma quase exclusiva com Americanas. Qual que é a sua visão sobre o tema e como é que esse eventual efeito cascata pode ser minimizado? Então, nós estamos falando da questão de Americanas, né? O que a gente lê mais é que as tais inconsistências contábeis têm culpados, e esses culpados precisam pagar por isso. Então, estão havendo inúmeras ações e há muita briga a respeito. Eu acho que está certo também. Se há alguém responsável, deve pagar por isso e não disputo isso. O que eu estranho é que muito pouco tem se falado sobre a importância de recuperar as Americanas. Então veja que situação estranha nós temos. Só há duas grandes recuperações que eu conheço, uma delas é a Samarco, outra Americanas, que tem acionistas controladores muito importantes e com capacidade de gerar fundos. São só esses dois casos. Em geral, os próprios controladores têm dificuldades. Há pequenas exceções. Mas, então, digamos, haveria pessoas capazes, tanto por parte dos controladores quanto por parte das instituições financeiras com maior interesse nisso, em conduzir uma recuperação da empresa. Tá certo? E pouco tem se falado nisso. Vejo o caso das Americanas, que o negócio lá está muito confuso, porque eles até hoje não têm um CEO, não deu certo o primeiro CEO que eles conduziram lá, e a CFO, a diretora financeira, só começou hoje, tá certo? Verdade que eles encarregaram uma empresa internacional bem reputada para não só ajudar no processo de recuperação, mas para elaborar um plano. E aqui vem o meu caso, vem o que eu venho defendendo. É preciso ter um plano de recuperação, saber como recuperar, para que a empresa volte a ganhar uma credibilidade, volte a operar e volte a, digamos, ter condições de dar um horizonte para esses fornecedores que você mencionou. Então, o fundamental agora, digamos, é também, eu não estou dizendo digamos, não levar em conta que há responsáveis por essas inconsistências financeiras, porém usar. E é preciso apurar profundamente quem, como, quando e tudo. Mas mais importante, mais urgente, é realmente não destruir a empresa. Então, uma agressividade, apontar agressividade contra a empresa, que ela sim pode gerar a manutenção dos empregos, a manutenção dos fornecedores, a continuidade das operações, que eu acho que é fundamental nesse momento. Foi anunciado um fato relevante ontem sobre um empréstimo DIP, um financiamento que vai permitir à empresa continuar pagando salários e seguir em frente, tá certo? Mas esse plano tem que ser elaborado, que vai ser elaborado agora a pedido lá da empresa, pela Álvares e Marçal, ele deve dar lugar à mesa também aos demais interessados para participarem dessa construção. Porque o que nós não queremos e não achamos justo é que esse plano seja a custo daqueles que não tiveram nenhuma responsabilidade no caso. Então, esse plano deve levar em conta os interesses, por exemplo, dos 140 mil acionistas minoritários. Tá certo? Precisa levar em conta toda a cadeia de fornecimento e toda a questão
de inserção econômica da Americanas, que é muito grande no país, que pode sim desencadear insolvências em cadeia. Então, quando se fala em ter um plano para conduzir a empresa, esse tem que ser um plano crível. Para isso, ela precisa, primeiro, digamos, e isso parece estar sendo cuidado, ser elaborado por uma empresa de credibilidade e de reputação. Mas, em segundo lugar, deve conter a participação e o diálogo dos credores que se organizem para participar disso, para que essa recuperação não seja feita à custa deles. Esse é o ponto pelo qual estou me batendo. Então, esse lugar à mesa se consegue mediante organização desses credores, né? É o que nós estamos fazendo no momento. Nós estamos participando de grupos que estão se organizando para agir, e nós estamos alinhando as posições deles para poder realmente ter um processo mais claro de elaboração de plano e ter um processo de participação dos verdadeiros interessados. Eu quero dizer que hoje os credores são os maiores interessados na empresa. E a reestruturação da empresa e a devolução da empresa a índices normais de funcionamento é absolutamente essencial e deve unir a todos, e não favorecer alguns em detrimento de muitos. E é um bom ponto, doutor Thomas, que o senhor traz. Mais uma vez, como eu citei lá atrás, na criação da legislação, de ter junto quem está na prática, no dia a dia, os advogados, aqui idem, né? Até para que a Americanas ela volte a ter toda a credibilidade que ela sempre teve, é importantíssimo que os credores participem ativamente desse processo de recuperação. E ninguém falou que os culpados não devem ser culpados, né? Devem, sem dúvida. Mas não adianta a gente focar só nesse viés, porque se focar só nesse viés, a empresa ela não vai se recuperar, os credores não vão receber, os fornecedores vão entrar com diversos pedidos de recuperação judicial, então são só consequências negativas, então é muito bom ter essa sua visão. Tem uma dúvida bastante relevante em relação a essa recuperação, que eu imagino que seja a dúvida de muitos. Foi feito pedido da recuperação também nos Estados Unidos, né? Que em teoria estende esses efeitos para a recuperação judicial aqui no Brasil. Minha pergunta é a seguinte, doutor Thomas. Essa extensão ela é possível, visto que são países e jurisdições distintas? E se sim, como é que o senhor acha que esse pedido nos Estados Unidos vai repercutir aqui no Brasil? Então, veja, a recuperação é só no Brasil. Eles entraram nos Estados Unidos com um processo acessório chamado Chapter 15, que nada mais é do que o reconhecimento nos Estados Unidos dos efeitos da recuperação no Brasil. Isso protege a empresa, por exemplo, de que, por exemplo, credores de outros países, inclusive dos Estados Unidos, iniciem ações que estão atualmente suspensas pelo Tribunal Brasileiro. Então, o Tribunal Brasileiro ele concede o que a gente chama de stay period, esse período de suspensão de ações, execuções, constrições, etc. Então, isso precisa ser observado não só pelos credores aqui no Brasil, mas como os credores de outros países, dos Estados Unidos principalmente, mas de outros países que reconhecem também a legislação americana. Pela Lei 14.112, agora desde 2021, o Brasil também tem um processo desses que ainda tem sido pouco usado. Nós também reconhecemos processos de reestruturação e falimentares do estrangeiro, ou seja, os efeitos desse processo com relação aos ativos da empresa, a suspensão de ações, a distribuição, eles devem seguir sempre as normas do tribunal, onde o centro dos principais interesses da empresa se situam. E os outros países que adotaram essa legislação, chama-se a Lei Modelo UNCITRAL, todos os países como o Brasil que adotaram essa legislação, eles então vão respeitar os efeitos. Esse processo que foi dada entrada nos Estados Unidos tem por finalidade essa, para que todos os bens da empresa e todos os credores da empresa e tudo isso seja disciplinado aqui no Brasil e reconhecido como válido também nos Estados Unidos.
Não sei se ficou clara a explicação. Ficou claríssimo, e nada como falar com uma pessoa que é uma referência na área, falando de recuperação judicial nos Estados Unidos. O senhor explicou de maneira muito clara e objetiva como é que funciona e como é que impacta aqui no Brasil. Muito obrigado.